Sabe quem afirmou que determinações do STF não cumprem a lei, coronel? O ministro do STF. Quando o ministro do STF disse que o STF, na qual ele faz parte, não cumpre a lei, e fala isso na cara dura, e nada acontece, é que nós estamos indo num lugar muito estranho e muito ruim. Querem saber quem é o ministro? Roda aí. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes, periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Você tem dúvidas ainda? Porque temos mais vídeos afirmando que André Mendonça disse que não está cumprindo a lei e determinações estão sem base legal. Edu, podemos rodar essa parte também? Volta aí então. Mas agora chamo a atenção para outro fato que também involucra um ministro do STF, Alexandre Moraes. Ele fez, André Marsiglia, um evento para a Procuradoria-Geral da República como palestrante confirmado. Nós ontem colocamos o flyer. Põe aí o flyer de novo, por favor. E tinha muitas empresas patrocinando aí. Aí nós vemos. Sabe aquela que tem na parte esquerda da tela que diz Ambipar? Ambipar é uma empresa que está em recuperação judicial, deve 10 bilhões de reais de tributos e tal, e ele patrocina um evento sendo devedor do Estado. Não deveria ter uma lei, senhores deputados? Por favor, senhores senadores, por favor, uma lei que diga que nenhuma empresa pode patrocinar absolutamente nada do Estado ou vinculado com o Estado quando deve dinheiro para o Estado. Esse dinheiro deveria ser utilizado para pagar os débitos que ele está tendo, não para patrocinar um ministro do STF, porque fica muito claro, essas empresas colocam dinheiro para o dia de amanhã conseguir uma foto, um almoço, um jantar, uma reunião, alguma coisa. Não é de graça. Quem coloca dinheiro de graça para patrocinar um evento da Procuradoria-Geral da República? E aí vem a pergunta, André. Essas empresas não correm risco colocando dinheiro num evento em que participa um sancionado pela Lei Magnitsky como Alexandre de Moraes, de ter sanções secundárias pela Lei Magnitsky? Bom, vou separar isso em duas partes. Por favor. Primeiro a questão da Magnitsky, depois a questão de empresas privadas para patrocinarem eventos públicos ou com pessoas públicas. Sobre a Magnitsky ela tem o seguinte entendimento: se você presta apoio a um sancionado, apoio material a um sancionado, você pode receber o que a gente chama de sanção secundária. Ok. Isso não é brincadeira, não. Você pode ser multado em muitos e muitos e muitos milhões por conta disso. Já aconteceu com empresas algo semelhante, inclusive. Agora, alguém vai dizer assim: o ministro Moraes não recebeu para dar essa palestra, então não houve apoio material. Não é bem assim que funciona. O apoio material, ele é entendido
também quando não há valores envolvidos. Se você presta algum apoio reputacional a um sancionado, por exemplo, convida ele para um evento para que a sua imagem seja melhorada ou seja reabilitada e etc., isso é entendido pela Magnitsky como um apoio material. E então, chamar o ministro Moraes para um evento como esse, de alguma forma glamourizar a imagem de um sancionado com uma palestra, inclusive foi a palestra de encerramento, foi a grande palestra da noite, né, vamos dizer assim, isso sim é considerado apoio material e essas empresas que patrocinaram. E o mesmo o Ministério Público, portanto o governo brasileiro, o Estado brasileiro, poderiam ser sancionados, receber essas sanções secundárias. O problema, Segré, é que parece que a Magnitsky, pelo menos nesse âmbito, não colou aqui no Brasil. Tem a lei que cola e a lei que não cola. Mas uma lei internacional. Pois é, a gente aqui, pelo visto, está driblando até a Magnitsky. Eu acho que os maiores interessados, né, em ver a Magnitsky ser aplicada não são os brasileiros, são os Estados Unidos. Porque Sim. a descredibilização de uma lei atinge os Estados Unidos, a lei deles, e não necessariamente a nós. Eu creio que os Estados Unidos deveriam estar atentos, mas parece que, pelo menos nesse âmbito de sanções secundárias a empresas como essas, não pegou. A lei não pegou. A lei Magnitsky não pegou. Por quê? A gente tem ali, inclusive, empresas como Coca-Cola, que são empresas norte-americanas. Empresas dos Estados Unidos desrespeitando uma lei aplicada a um sancionado dentro do Brasil. Então, enfim, eu acho que ou os Estados Unidos demonstram que a Magnitsky colou, ou me parece que a gente aqui deu um jeitinho até na Magnitsky. Agora, sobre o segundo ponto seu, de não haver patrocínio privado a eventos como o do Ministério Público, eu concordo plenamente, até porque essas empresas, você falou da Ambipar, que é uma empresa que está devendo, mas há empresas que hoje não estão devendo e amanhã podem estar. Claro. Ou que estavam devendo e não querem mais estar devendo, ou sabe-se lá que favor indireto possam obter com esse tipo de patrocínio, ou até mesmo de tráfico de influência. Então, empresas privadas não devem patrocinar, ou não devem poder patrocinar eventos como um congresso do Ministério Público. E essa é a minha crítica também à fala do Mendonça. Acho ótimo ele ter feito isso, mas o evento do LIDE, que é ligado aqui ao João Dória, Sim. não é o lugar para um ministro estar. Não é nem o Gilmapalooza, onde o Mendonça foi, e nem evento do LIDE é lugar para o ministro estar. Ah, mas é importante que a voz dele seja ouvida. O ministro André Mendonça ou qualquer outro, chegar aqui na Paulista e começar a falar sozinho, olhando para cima, chegarão 10 microfones automaticamente e as emissoras do Brasil inteiro repercutirão o que eles dizem. Eles não precisam estar nesses lugares para a sua voz ser ouvida. E mais, eu queria era ouvir essa ferocidade ou essa indignação dentro do STF. É lá que isso tem que acontecer. Não faz 3, 4, 5 dias que o ministro Toffoli, num debate com o Mendonça, inclusive, estava explicando para o Toffoli que o Toffoli não entendeu o próprio voto. Sim, e o Toffoli virou para ele e disse o seguinte, que o que o ministro Mendonça estava fazendo é covardia. E não houve réplica. Como é que você diz para o ministro que ele é covarde ou que agiu com covardia e não há uma resposta à altura? O ministro Toffoli foi o que soterrou a Lava Jato. Um ministro que, do ponto de vista moral, é super questionável. Se é que só desse ponto de vista. Então, assim, claro que o Mendonça poderia e deveria ali, no momento do STF, fazer esse questionamento. Numa palestra, eu posso ir lá e dizer isso que o Mendonça disse. Agora, eu não posso botar a toga e enfrentar os ministros olho no olho. Só ele pode. Então, lá, ele deve, sobretudo lá, fazer. Tá, quero ouvir mais um pouquinho do André Mendonça? Roda aí. Eles aplicam a lei. O grande problema, e aqui eu já adentro na segunda questão, é querer compreender que cabe ao judiciário dar a última palavra é tranquilo. Tem a lei e eu aplico a lei como última instância na aplicação da lei. O problema é um poder dar a primeira e dar a última palavra. Criar os próprios marcos limitadores e, com a devida vênia, a maioria que se formou, na própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Agora, não tinha nenhum jornalista nesse lugar, Coronel, Soano, Arthur,
que diga, senhor, desculpa, uma perguntinha só, uma perguntinha, aqui, sim, da revista Oeste ou quem for. Por que o senhor não fala isso no plenário? Porque achei maravilhoso. O senhor acabou de falar que no marco civil da internet, o STF tomou restrições e tomou determinações sem a lei. Se não tem lei, não pode tomar. E é o STF. E ninguém, no jornalismo, ninguém perguntou, dizendo, desculpa, senhor, o senhor não é do STF? Por que não fala isso no STF, como está dizendo Marsiglia? Professor Suano, estou indignado. Não. Acompanhando o relator Marsiglia, que também está indignado. E tem razão para estar indignado. Eu concordo, compartilho, mas existem algumas questões que eu acho que seriam interessantes a gente levar em consideração. Eu gostaria que o André Mendonça fizesse isso. O problema é que, como nunca está claro, que o André Mendonça está só. O grande problema, e precisa ter uma bravura, uma resistência, uma capacidade de resiliência muito grande, quando você chega num lugar e você está só nele. Mas nós estamos sozinhos também. Aí que está o detalhe. Mas o problema é que há uma dimensão para aquilo que você fala, para aquilo que você executa, aquilo que você representa. Por exemplo, eu quero que ele fale isso no STF. Eu peço que ele fale isso no STF. Mas a pergunta que se faz é, ele é um líder para fazê-lo? Não me parece que seja. Então ele está cumprindo o papel, eu diria assim, ele é aquele indivíduo que, que carregou a cruz junto com Cristo. Parece que talvez esse seja o papel dele. Ele não tem a capacidade de carregar uma cruz tão grande ao ponto de depois receber as marteladas, as pregadas e a espada acho que foi no baço, a espadada no baço. Por que eu coloco isso? Para tentar trazer apenas uma dimensão de dizer, o simples fato dele já ter falado significa muito, não aquilo que nós necessitamos e aquilo que ele pode fazer. E aí eu concordo plenamente com o Marcílio falou. Pô, foi ir pro LIDE, lá no LIDE, fazer isso? Ali não é lugar para ele estar fazendo isso. Ele poderia mostrar a sua liderança em qualquer lugar. Concordo plenamente, está absolutamente certo. Ele tem que ir para o meio da rua e falar, se ele está angustiado ao ponto de dizer, me ajudem porque eu estou só, não é na cova dos leões que ele vai falar isso. Porque quem estava ali, não todos são leões, mas tem leão pra caramba para tentar pegar e arrancar a cabeça dele. Ele não vai arranjar amigos ali. Ali ele não tem amigos. Ele pode ter certeza, no máximo tem indivíduos que podem querer usá-lo para ser isca de alguma coisa, mas amigos ele não tem. E aí eu concordo plenamente, ali não é o local. Fico feliz de ele já ter falado algo, mas agora, se ele estava se sentindo só lá no STF, e você está só, é horrível, neste momento ele pode se tornar a pessoa mais solitária do universo, não é mais do mundo. Porque todos vão estar olhando para ele e vão estar dizendo assim, eu quero que você passe na esquina, porque eu vou te pagar, não precisa ser fisicamente. Tá? E aí ele falou no lugar errado, do jeito errado, e perdeu a oportunidade de dizer, eu vou para a liderança. É isso que faltou nele. Ele poderia realmente assumir um papel de um líder para dizer, temos que transformar esse STF. E aqui eu estou dizendo publicamente, aqui no STF, já que ele não pode, mas aqui em público, em qualquer lugar, para que nós precisamos transformar. Não no LIDE. O LIDE não é local para as pessoas estarem fazendo revolução ou fazendo transformações substantivas. O LIDE é local para se trocar cartão, para ganhar um dinheiro, porque foi para isso que o LIDE se construiu, me parece. Ô, Suano, mas aí eu acho o seguinte, que estar só dentro do STF é um sinal de virtude. Sim, lógico. E, sobretudo para uma pessoa de fé, que o André Mendonça se qualifica dessa forma, você estar só, mas estar virtuoso é, sem dúvida alguma, o melhor dos lugares, porque ele não está só. Ele está diante do prêmio da sua virtude. Esse é o argumento. E isso daí precisa ser o suficiente para ele, porque se ele quer fazer amizades, então vamos lá, vamos viajar, entendeu? Vamos viajar para Guararema. Claro. Esse é o argumento. Fazer um sarau. Eu só acho que uma pequena discordância, professor Suano, ele não está só. O Luiz Fux está nessa direção. O Luiz Fux teve mais coragem que ele, com aquele voto que ele deu, ele trocou de turma por conta disso, então só ele não está, não. Mas só tem o detalhe, esse é o argumento.
Eu concordo que ele pode não estar só, que ele está com mais outro, mas a grande questão foi quando eu disse, talvez ele não seja o cara para carregar a cruz. Ele então, não tem essa grandeza. Ele é um indivíduo que está no tudo máximo carregando, ajudando a carregar. Então eu não posso esperar de alguém algo que vá além do que ele pode. Porque esse é o argumento do Senado também. Ah, não, mas a gente aqui, nós somos, nós não temos, né, a gente precisa se proteger. Pô, você está um Senado, só um senador precisa se proteger. Estão para representar. Precisa ter coragem. Se não consegue carregar, sai fora. Sai fora. É isso. Só uma coisa, sabe por qual razão eu faço essa? Desocupa o arbusto. Não esperemos dele nada além do que ele pode fazer. Sabe por qual razão? Porque nós temos que perder esse hábito de estar jogando num salvador da pátria que ele faça tudo. Mas precisamos Somos nós que temos que fazer. Não, mas precisamos Somos nós que temos que fazer. Eu não tenho como entrar no STF. André não tem, você não tem. Ele sim tem. Mas então imagina o seguinte. Ele já está E deixa fazendo. uma resposta curta, por favor, coronel. Quando você tem um ministro que diz nós restringimos questões que não estão amparadas na lei, está dizendo não cumprimos a lei. É isso aí. Isso. E é o ministro do STF. Se o ministro do STF não cumpre a lei, esperamos que quem cumpra a lei? Você fez a pergunta inicial se tinha algum jornalista Sim. a respeito. Coisa de 2 semanas teve o vazamento, eu não posso falar a emissora, que é do Plim Plim. Algum problema em falar disso era sobre a PEC da segurança. Lembro. Foi Lembra um disso? furo aí. Então, o próprio jornalismo, a mídia tradicional hoje, ela é domesticada, porque ela recebe muito dinheiro público. Logo, o governo acaba sendo patrão. Como que eu vou falar mal do patrão? Na próxima vamos tentar nos credenciar para participar. Isso pelas dúvidas aparece alguma coisa aí no meio.